Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá de número 40, Bamidbar, Números, capítulo 22, do verso 2 até o capítulo 25, verso 9. Temos Haftará, referência dos profetas, em Miqueias, capítulo 5, verso 6, até o capítulo 6, verso 8. Referência na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 22, Judas 1, 10, 11 e Apocalipse, capítulo 2, 14 e 15. Queridos, a porção de hoje, ela diz respeito a Balaque, né? Balaque enviando mensageiros a Balaão para que Balaão amaldiçoasse o nosso povo, amaldiçoasse Israel. É uma história bem conhecida, nós já estudamos detalhes dessa porção nos anos anteriores, estão todos esses estudos estão gravados no YouTube, né? Depois acessem lá porque já tem especificidades que nós já tratamos e que não vamos repetir hoje. Vou fazer só um resumo e vou me focar muito na Haftará, sobretudo de Miqueias e na Brit Hadashah, que é a parte prática, né, o funcionamento da Torá na nossa vida. Então, quando nós falamos de Brit Hadashah, Novo Testamento, o Novo Testamento, ele corrobora, ele fortalece tudo o que está na Torá. Não há na Brit Hadashah, Novo Testamento, volto a dizer, nada que contrarie a Torá, nada ali pode contrariar a Torá. E é óbvio que nós partimos pelo nosso mestre Yeshua, né, o nosso Messias, o ungido, o escolhido, o enviado do Eterno, que foi taxativo quando disse: não penseis que vim revogar, abolir a Torá. Muito pelo contrário, eu vim para torná-la plena. Então, tornar a Torá plena não é abrogar ou revogar ou deixar de lado. É dar o real sentido. Qual o cenário com o qual Yeshua se deparou? Ele se deparou num cenário de muitos religiosos, pessoas extremamente religiosas. E diga-se, religiosidade não é sinônimo de piedade, religiosidade não é sinônimo de intimidade com o Eterno. E é disso que Yeshua trata, e é disso que nós procuraremos tratar hoje. O que o Eterno requer de nós é uma vida íntima com Ele, uma vida compromissada. Não é uma vida destoante daquilo que eventualmente estamos aprendendo. Porque religiosamente a vida segue dessa forma. As pessoas aprendem da forma correta, mas não praticam. E também a Brit Hadashah tem advertências sérias sobre isso. Sobre aquele que ouve e pratica, sobre aquele que ouve e não pratica. Então nós não somos, conforme sempre falamos, mais um movimento religioso, mas somos um movimento que busca restaurar as raízes da nossa emuná. Diga-se, fé, não no sentido que aprendemos, fé não é a abstração que o mundo romano nos coloca, que é fé. A fé é um fim em si mesmo. Não, nada disso. A fé é um mero instrumento para se atingir o objetivo que o Eterno espera de nós. Então, fé, que vem da palavra emuná em hebraico, tem a ver com fidelidade, confiança e fidelidade. Nós confiamos nas instruções do Eterno, naquilo que Ele deixou para nós. Nós confiamos que quando Ele disse: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, quando Ele determina, ou nos aconselha, melhor dizendo, escolham a bênção, que isso é a mais pura verdade. Então nós confiamos nisso e aí nós aderimos ao pacto que Ele nos propõe, que foi o pacto proposto desde Abraão, ratificado, confirmado no Sinai, onde o nosso povo disse de forma audível, e está registrado: faremos e ouviremos. Ou seja, tudo que vier do Eterno nós faremos.
Então, sempre fazemos essa comparação, né, do filho que obedece um pai ou uma mãe. Né? O pai e a mãe não precisam ficar dando explicação. O pai manda, ou a mãe manda e o filho obedece. Por quê? Porque está mandando. E nós estudamos na paraxá passada, paraxá Ruká, que os ruquinhos, os mandamentos, que há vários mandamentos que não têm explicação lógica. E nós não devemos nos preocupar com isso, uma vez que nós sabemos que provém do Eterno e que se provém dele tem um bem escondido, e é isso que nós precisamos confiar. Aí está a nossa emuná. Nós confiamos nisso e aí no pacto nós declaramos a nossa fidelidade. Então, quando nós declaramos que temos fé, na verdade nós estamos declarando que nós somos fiéis. Será? Será que somos realmente fiéis? Será que estamos buscando essa fidelidade? Será que quando ouvimos um mandamento e temos claro, porque o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aquela dúvida fica na nossa mente, porque nós sabemos que algo não está certo. Nós sabemos qual é a coisa certa a fazer. Só que nós vivemos num mundo, ao mesmo tempo, hipócrita e que mantém essa hipocrisia alicerçado em ensinamentos desvirtuados. E é sobre isso também o tema da paraxá. Porque Balaão, ele conhecia a vontade de Adonai, ele sabia qual era a vontade de Adonai, ele sabia que ele não poderia amaldiçoar o nosso povo, mas entrou ali uma vantagem financeira no meio, a cobiça, a ganância, e ele foi tentado ali a cumprir aquilo que estava sendo pedido por Balaque. E aí é óbvio, como o Eterno intervém no nosso meio, ele intervém para com o seu povo, ele não permite que o objetivo de Balaão seja cumprido, atendendo ali uma vontade de Balaque, e determina então que ao invés de amaldiçoar, que ele abençoe. Então, queridos, isso tem que ficar muito claro na nossa mente. O Eterno tem um pacto com o seu povo, e o seu povo é Israel. Inclusive hoje ali, meditando enquanto cantávamos, eu descobri uma tecnia na música, e nós vamos mudar o texto, onde diz lá que aquele texto que nós repetimos 4 vezes, abençoa, dá a tua paz a nós, dá a tua paz a nós, e ao teu povo não, dá a tua paz a nós, vírgula, o teu povo Israel. Porque nós estamos inseridos em Israel, e não há salvação fora de Israel. De Israel vêm as promessas, os patriarcas, a Torá, o Messias. Então, o Messias é um assunto judeu, é um assunto judaico, vem de Israel, ele é israelita. Então não há salvação fora de Israel. E Rabino Shaul, Paulo, deixa isso extremamente claro também em Romanos 11, onde ele diz que os gentios, as pessoas de outras nações, teriam que ser enxertadas em Israel. Então não há salvação, quando nós olhamos de uma forma macro, não há salvação fora de Israel. E aí é que vem o princípio da identidade. Nós temos que saber a quem pertencemos, porque só assim, uma vez sabendo a nossa identidade, é que nós vamos defendê-la. Então, tudo o que o Eterno fez, quando o Eterno entrega a Torá, ele diz que a Torá é para todos, o natural e para o estrangeiro. Que? Que está no vosso meio, que peregrina entre vós. Não é, a Torá não é para o estrangeiro de modo genérico. É para o estrangeiro que está no nosso meio. Então, primeiro ele é um estrangeiro, depois ele se insere, ele tem ali um contexto de corpo, de unidade, ele é enxertado, batizado, regenerado, nascido de novo,
E aí começa um processo então de santificação. Esse é um processo. Processo é uma sucessão de atos. Então vem a declaração, a primeira declaração de vontade, onde a pessoa ela se identifica e ela quer. Uma vez querendo, vem a questão aí do batismo. Uma vez batizado, vem a regeneração. Yeshua fala sobre isso, o novo nascimento. Uma vez nascido de novo, é santificação. Santificação, e aí agora nesse processo de santificação que é contínuo, nós buscamos ou aguardamos agora a volta ou a vinda de Yeshua, melhor dizendo, para que nós sejamos, vamos gente, acompanha o processo, glorificados. Então aí já vem a outra fase, que é da glorificação. Aí sim nós estaremos imunes ao pecado. Até lá é um processo. Estamos no processo de santificação. E esse processo de santificação requer de nós a cada dia renúncia do nosso eu, da nossa vontade, para que efetivamente nós possamos fazer a vontade de Adonai. Balaão aqui, ele não tinha opção. Ele não tinha opção. Ele sabia que ele não podia amaldiçoar. Vem a questão do anjo, que aparece ali, a conversa do jumento dele. Enfim, lá no capítulo 23, ele abençoa Israel pela primeira vez. Isso logo no verso 1, no verso 13, vocês dois aí, no verso 13, ele abençoa Israel pela segunda vez. E lá no capítulo 24, iniciando no capítulo 24, ele abençoa Israel pela terceira vez. E aí, só que ele percebe que dessa forma, então, ele não agradava a Balaque, ele não receberia a recompensa de Balaque, e ele propõe, uma outra forma de fazer o nosso povo cair, que foi contaminar com as mulheres, as quais o Eterno havia proibido de forma taxativa. E aí, queridos, eu os convido, vamos para Brit Hadashah, 2 Pedro, capítulo 2, pertinho do Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 22. Todos acharam? Então aqui, gente, Balaão é tido como um falso profeta. Nós sabemos que conquanto todos os estudiosos falam que ele tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Ele sabia quem era Deus. E isso nos chama a atenção. Saber quem é Deus, falar que conhece a Deus, não é suficiente. Conforme eu disse, precisaria de ter uma intimidade com o Eterno. E a intimidade com o Eterno, ela se dá, ela se opera, ela se concretiza por meio de cumprir os seus mandamentos. E aí na Brit Hadashah nós temos lá em 1 João que diz que aquele que diz amar ao Eterno e não cumpre os seus mandamentos é o quê? Mentiroso. Então amar, presta atenção, gente, amar não é um verbo que nos foi ensinado da forma correta, Nós aprendemos pelo sistema romano um conceito de amor platônico, um amor totalmente erotizado, um amor descompromissado, um amor irresponsável. Esse não é o conceito de amor da Torá. O conceito de amor da Torá tem a ver com a emuná, tem a ver com a fidelidade. Se nós somos fiéis ou não. E a fidelidade, obviamente, está na observância e cumprimento dos mandamentos do Eterno. Aí sim, se eu amo os mandamentos do Eterno, se eu faço de tudo para cumpri-los, eu posso declarar que eu amo o Eterno.
Por quê? Porque o amor se traduz aí na obediência. Então Balaão, ele tinha muitas ideias do Deus verdadeiro, né? Tanto é que no verso 18 ele chama Deus de o Senhor, meu Deus. Só que nós sabemos que ele era um falso profeta. Por quê? Porque ele estava aqui com uma intenção contrária aos planos de Deus. Tanto é que o Eterno o impede de fazer isso. E é exatamente disso que se trata a Haftará contida na Brit Hadashah, sobretudo em 2 Pedro capítulo 2. Então vamos então. Assim como no meio do povo, capítulo 2, verso 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Queridos, Mateus 24:12, o mundo está da forma que está por causa do constante afastamento da Torá. As pessoas não querem saber de Torá, as pessoas não querem saber de lei, as pessoas não querem saber de regras. E aqui eu acho interessante, né, porque aqui nós somos uma sinagoga e, obviamente, todo lugar que se preza, sobretudo, nós temos regras dentro da nossa casa, é óbvio. E não seria diferente aqui também, nós temos regras. Para que funciona a regra? A regra visa normatizar as nossas condutas, porque cada um de nós quer agir de uma forma, cada um de nós acha uma coisa diferente da outra. Uns acham esse vaso bonito aqui, já me falaram que não gostariam que ele ficasse aqui, que ele ficasse à direita, outros já disseram que gostaria que ele ficasse à esquerda, uns entendem de uma forma, outros entendem de outra forma. Então não pode ser assim, dada aí a multiplicidade de pessoas, obviamente. Então nós estabelecemos regras e nós percebemos às vezes que regras, muitos ficam extremamente incomodados. As regras nos incomodam, mas também não pode nos paralisar, ou não pode fazer com que criemos mimimi, fiquemos aí todos sensíveis por causa de uma regra. Então, assim, isso objetiva a retidão, objetiva que o serviço ele flua da melhor forma, e que todos tenham o mesmo atendimento, ou o mesmo tratamento. Para isso que servem as regras. E aí, lógico, nós sabemos que, de um modo geral, a nossa natureza não gosta disso. E quanto mais que fomos educados no sistema romano, onde Roma disse o seguinte: estamos debaixo da graça. Se estamos debaixo da graça, eu não tenho que fazer mais nada, porque Yeshua, dizem eles, Jesus, já fez tudo. Gente, isso é uma sandice. Isso é algo terrível. Quando o próprio Jesus disse que não veio para abolir, ele veio para tornar pleno. E é interessante que quando ele disse isso, ele já começa a plenificar mandamentos. Olha, está escrito aqui, não adulterarás, eu porém vos digo. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele não anula o mandamento, ele não despreza o mandamento, muito pelo contrário. Vocês estão achando que o mandamento de não adulterar é simplesmente deitar-se na cama com uma pessoa do sexo oposto e praticar ali a relação sexual? Não, não é isso, apenas. A relação sexual, ela começa na nossa mente. Primeiro é o íter do pecado, o caminho do pecado que nós já enfatizamos. Primeiro nós pensamos, aí a nossa mente prepara, aí depois a nossa mente quer executar, e aí na execução, se não for abortado isso ali nesse momento, aí sim a concretização do pecado. Então vem a execução e a consumação. Então tudo começa na nossa mente. Esse é o caminho do pecado. E é sobre isso, gente, que nós precisamos ter controle. Toda a palavra, toda a instrução, ela objetiva, tal qual está em Miqueias hoje, o que o Eterno requer de nós,
está assim, olha, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que o Eterno requer de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor, o teu Elohim. Então, é nesse sentido que Yeshua planifica. Quando ele diz que começa na nossa mente, ou seja, é muito antes. Você está achando que você vai esperar consumar o ato para falar que você pecou? Não. Na sua mente você já está pecando. Se nós olharmos para uma mulher com intenção impura, já pecamos. Por quê? Porque o que determina é a intenção, o que nós chamamos de kavaná. O que está no nosso coração, o que nós estamos pretendendo. Então é aí que nós temos que cuidar. Ou seja, é muito antes. Yeshua disse, não assassinarás, eu porém vos digo, aquele que guardar a raiva do irmão, chamar o irmão de louco, isso já é assassinato. Nós falamos aqui nos últimos estudos, de forma muito repetitiva, sobre Lashon Hará, a língua má. A língua, gente, mata o outro, mata a reputação do outro, e isso é praticamente irreversível. Uma vez lançada uma palavra, e aqui tem a ver também com a porção de hoje, lançada uma palavra de maldição, já foi lançada. E quantas vezes nós fazemos isso falando mal do outro? E a Torá, ela proíbe isso de forma peremptória, ou seja, não dá margem para que nós tenhamos alguma justificativa ao agirmos dessa forma, proferindo palavras contra outra pessoa. Isso é diferente, gente, de no corpo tratar uns aos outros, totalmente diferente. No corpo tem tratamento. Agora, o que nós não podemos é falar mal do irmão. O primeiro, o irmão não está aqui. Segundo, que tem aquele espaço. Já falou com o irmão? Se alguém vem falar de mim, vem falar comigo sobre outro, primeira coisa, você já falou com o outro? Então, existe aqui um caminho também, uma sequência que deve ser obedecida, como forma de tratamento, como forma de retificação, como uma declaração de amor. O que nós estamos falando também a miúde. Ou seja, nós somos, no corpo, nós somos corresponsáveis. E a corresponsabilidade nos impõe um dever para com o outro, de andarmos juntos. Então, de mãos dadas, nós seguimos nesse caminho de santificação, sem deixar ninguém para trás. Esse é o objetivo do corpo. Até que todos cheguemos, Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da emuná, ao pleno conhecimento do que Yeshua realmente veio fazer aqui, a perfeita varonilidade, sermos pessoas perfeitas, no sentido de agir dentro do padrão de Yeshua. Qual seja, dependência e obediência exclusiva do Pai. Então, a perfeita varonilidade à medida da estatura dele, nem mais nem menos. Qual que foi a estatura dele? Dependência. Dependência o tempo todo. Eu não vim fazer a minha vontade. Não pense que eu vim fazer a minha... Eu não tenho vontade. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso ele é o enviado, ele é o Messias, ele é o ungido. E por isso o sacrifício dele vale para nós. Quando nós falamos aqui de sacrifício, de tabernáculo, de todo aquele processo sacrificial, nós temos em Yeshua o cumprimento dessas coisas. Agora, porque ele cumpriu essas coisas, ele não anula nenhuma outra. Muito pelo contrário. Vá e não peques mais. Essa é a admoestação de Yeshua. Vá e não peques mais. E aí, pecado, o que é pecado? 1 João 3,4 dá o conceito legal, o conceito bíblico de pecado. Está na Brit Hadashah. 1 João, capítulo 3, verso 4. Pecado é a transgressão da Torá, transgressão da lei. Por isso que Paulo fala, sem lei não haveria pecado. Então quem acha que não tem lei, não tem pecado, está livre para fazer o que quiser. E é óbvio que isso faz parte de um ensinamento equivocado, de um ensinamento de falsos mestres, exatamente como está dizendo aqui
em 2 Pedro capítulo 2, heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Esse soberano aqui, por meio de Adonai, por meio do Criador, ele nos resgata mediante Yeshua. Então, chega ao ponto de negá-lo. Como que nós negamos o Eterno? Nós negamos o Eterno quando nós declaramos que as instruções dele não valem mais, que a Torá foi revogada, que isso é coisa do Velho Testamento. E aliás, essa questão de velho e novo, já falamos sobre isso várias vezes. Isso é uma forma pejorativa, isso é uma engenharia social, objetivando, obviamente, depreciar, desvalorizar e até mesmo anular aquilo que o Eterno tem para nós. E isso, gente, isso é um plano diabólico, no sentido que isso nos afasta da verdadeira essência. Toda vez que nós pensamos assim, nós deixamos de fazer. E quando nós deixamos de fazer, obviamente, aí nós entramos em Mateus 24:12, nós vamos nos afastando da verdadeira comunhão com o Pai. Por quê? Porque alguém está dizendo que não precisa fazer, quando o Eterno diz que precisa. As doutrinas dissimuladamente vão sendo introduzidas de forma dissimulada. E muitas vezes, Shaul fala sobre isso, que o raciocínio correto, e eu tenho ensinado isso aqui, raciocinar por princípios faz com que nós anulemos sofismas. O que é um sofisma? Sofisma, gente, é uma mentira misturada com a verdade. A pessoa começa com uma frase absolutamente verdadeira, está tudo certo, e aí ela coloca um pouquinho de fermento ali na segunda frase, e aí o resultado, obviamente, vai ser uma conclusão contaminada. Um pouco de fermento alevedou toda a massa. Então isso é um sofisma, e esse sofisma tem levado a muitos nesse ensino de Balaão, um ensino equivocado. Muitos seguirão as suas práticas, verso 2, muitos seguirão as suas práticas libertinas. É isso, se nós não temos regras, nós somos libertinos, porque cada um começa a agir por conta própria. Quando nós temos um padrão absoluto de excelência, é esse padrão que o Eterno requer de nós a cada dia. Então, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha aí, o caminho da verdade, que é o cumprimento da Torá, está sendo infamado. Alguma dúvida sobre isso? Gente, a propósito de dúvida, ninguém precisa ficar com dúvida. Qualquer dúvida pode levantar a mão, pode fazer pergunta, nós respondemos sem nenhum problema. Tá? O importante é que não saiam daqui com dúvidas. A minha versão aqui diz: blasfemando o caminho da verdade. Dizendo, distorcendo, falando aí que o caminho da verdade não é bem esse. Agora, olha porque ainda são movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Ou seja, inventam coisas com esse objetivo. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E aí vem falando a partir do verso 4 o que Deus fez com anjos, o que Deus fez nos tempos de Ló, nos tempos de Noé, quanto mais conosco. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no Sheol, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Todos nós sabemos que Noé estava ali apregoando a justiça para todo mundo se arrepender, e ninguém deu ouvidos, a não ser 7 pessoas. Ou seja, no dilúvio foram salvas 8 pessoas. Preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Viver impiamente, gente,
Esse ímpio aqui é uma forma também suave e distorcida da anomia, porque tudo isso aqui é anomia. Viver impiamente é viver anômico, fora da lei, fora da Torá, fora da instrução. Isso é o que é ter uma vida ímpia. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, que pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia por causa das obras anônicas daqueles. Porque Adonai sabe livrar da provação. Olha aqui, Adonai, o nosso Elohim, o nosso Deus, sabe livrar da provação os piedosos. Então, os que conhecem a Deus não necessariamente são piedosos. Os piedosos são os que ouvem e que fazem um compromisso de obedecê-lo. E reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, olha aqui o que é seguir a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, ou seja, regras, autoridade, por fora. E nós sabemos, queridos, falava isso com a minha esposa essa semana, né? O que a revolução cultural marxista fez no mundo ocidental, sobretudo neste país. Como a mente dos nossos jovens hoje a mente está totalmente pervertida por valores totalmente contrários às instruções da terra. E é isso que eles querem. Então, o que eles querem é exatamente isso. Não precisa de regras, não precisa de leis, não precisa de normas. Para que isso? Autoridade, todos somos iguais. Uma coisa, queridos, é nós enquanto seres humanos somos todos iguais. Todos. No corpo, cada um tem um papel a desempenhar. Não importa se é pescoço ou se é o dedinho mindinho do pé esquerdo, não interessa. É um papel a desempenhar. Todos são extremamente importantes. Agora, tem que ter uma liderança, tem que ter alguém para conduzir, é óbvio. Isso acontece no trânsito, tem lá um guarda de trânsito, isso acontece no nosso trabalho, tem um chefe, enfim, cada um aí na sua área, sempre tem alguém acima de nós. E a palavra diz, inclusive lá na Brit Hadashah, que nós devemos obedecer às autoridades, porque elas estão ali, porque o Eterno assim permitiu. Fala que não há autoridade que não seja por permissão do Eterno. Mas não é possível, a autoridade tal, ela faz isso, não importa. Ela está ali para fazer justiça ou até mesmo para castigo. Não vem ao caso. O Eterno permitiu que essa autoridade ocupasse o cargo que ela está ocupando, até que o próprio Eterno a tire de lá. Agora, para nós, como servos do Eterno, não tem alternativa a não ser nos submetermos a esse governo, a essa autoridade. Isso é um princípio. Mas vem aí essa revolução, esse movimento e diz, não, nada disso, não precisa nada disso. E aí o que vira? Olha aí, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades, juízo infamante na presença de Adonai. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes. Olha aí, as pessoas falam daquilo que elas não têm o devido conhecimento, são ignorantes. Quando uma pessoa diz que não precisa guardar a lei, é por absoluta ignorância. Porque a lei nada mais é do que uma cerca de proteção para nós. Tiago fala sobre isso, que nós seremos julgados por esta lei. E Tiago chama essa lei de lei da liberdade. A carta régia, lei da liberdade, ela nos dá a opção de escolha. Estou colocando para vocês aqui a bênção e a maldição. Escolha uma bênção. Isso é maravilhoso. Por quê?
Porque o Eterno já disse o que nós temos que escolher. Nós podemos escolher a maldição? Claro que podemos. Vai ser problema de cada um e cada um vai colher o resultado da sua escolha. Isso é princípio da semeadura e da colheita, isso é natural. Então falam mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Gente, nós sabemos como que está o mundo religioso hoje, sobretudo o mundo romano, onde se pode tudo. Acabaram todos os limites. Nós temos dentro de uma congregação casados, recasados, casados de novo, dentro de uma mesma congregação. O marido separa da mulher e casa com a mulher do outro, dentro de uma congregação. Isso, para o mundo romano, é absolutamente normal. Para o Eterno, não. Mas para o mundo romano, sim. Então, essas pessoas recebem a injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nodas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Gente, o que é mistificações? Misticismo, exatamente, fábulas. Shaul adverte sobre isso. Fábulas, muitas vezes fábulas judaicas, fábulas gregas, romanas, não interessa, mas é uma pessoa mística, tudo é misticismo, começa a colocar coisa ali que não existe. E eu comecei falando o quê? Que nós seguimos a Torá como fonte absoluta de todo ensino e que nada, absolutamente nada, pode contrariar a Torá. Quando Davi fala, quando Shaul fala que a Torá é santa, o mandamento santo, justo e bom, ele declara isso por quê? Porque obviamente ele conhece a essência, a estrutura por meio da qual todo o arcabouço jurídico de Deus é montado. Então, seja profeta, seja Brit Hadashah com os 4 primeiros livros, mais Atos e todas as cartas, findando em Apocalipse, tudo tem que estar de acordo com a Torá, e está. Qualquer interpretação que se faça fora da Torá, ela é uma interpretação equivocada. E aí requer um aprofundamento maior para que cheguemos aí ao pleno conhecimento do que o Eterno requer de nós. Verso 14: tendo os olhos cheios de adultério. Olhos cheios de adultério. Palavras de Yeshua. Pessoas que olham e desejam. Insaciáveis no pecado. Engodando almas inconstantes. Engodo é engano. Almas inconstantes. Ora está de um jeito, ora está do outro. Aquela pessoa inconstante, e Paulo fala sobre isso, que nós temos que entender o tempo decorrido, para que nós não sejamos mais como meninos, levados por todo vento de doutrina, na hora nós somos de uma forma, na hora nós somos... Não, nós conhecemos o absoluto de Deus, que é a santa instrução dele. E é com base nisso que nós nos tornamos cada vez mais constantes e não inconstantes. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Avareza é tido por idolatria. Gente, volto a dizer. Avareza é um culto a bens. A pessoa ela não doa, não é porque ela não tem, ela não doa porque ela é avarenta. É totalmente diferente. Uma pessoa avarenta, ela coloca o que ela tem, ou aquilo que eventualmente pode ser aproveitado no reino, na mente ela ainda usa aquele argumento do Corban, mas na verdade é só uma forma de se auto-justificar. Ela continua avarenta, ela não quer a verdadeira prosperidade. A avareza ela é uma idolatria material.
né? E ela é privada, quando ela age dessa forma, ela é privada da verdadeira prosperidade, porque a verdadeira prosperidade ela vem quando nós obedecemos os mandamentos. Por isso que a palavra garante, né, que as bênçãos correrão atrás de nós, não nós corremos atrás delas. O mundo ensina isso, né? Nós temos que correr atrás de bênçãos. Não, elas é que correm atrás de nós, quando nós estamos andando em plena obediência ao Eterno. Olha aí, abandonando o reto caminho. Qual é o reto caminho? É o caminho da Torá. Volto a dizer, queridos, nós estamos num capítulo da história, né? Yeshua vem. A partir do momento que Yeshua vem, que ele morre, que ele ressuscita, que ele aparece ali a várias pessoas, inclusive aos 500, aquele grupo de 500 pessoas, né? E que se forma ali, ou melhor, que se fortalece ali o movimento judaico-messiânico. Não existe cristão, não existe isso. Não existe um movimento cristão na Bíblia, isso não é coisa, isso não está na Bíblia. Yeshua não veio instituir uma nova religião. O que ele fez, ele nasceu judeu, seguiu o judaísmo, fez retificações no judaísmo, morreu judeu, ressuscitou judeu e vai voltar judeu. Para salvar o judeu. Por quê? Porque ele é o Messias prometido, o ungido prometido de Deus. Isso é um plano que está estabelecido desde antes da fundação do mundo, a palavra diz. Então, isso vai acontecer, quer queiramos ou não, isso vai acontecer. Então, nós que cremos que o Messias é Yeshua, nós já sabemos, né, que ele virá, que ele restaurará todas as coisas, seremos glorificados, seremos levados para Israel, né, e reinaremos com ele durante 1000 anos. Isso está na palavra, isso está na palavra. Agora, aqueles que não creem que ele é o Messias, ainda o aguardam. Só que eles estão aguardando aquele que virá, no conceito deles, pela primeira vez, quando na verdade será exatamente a figura que hoje eles desprezam. Agora, faço uma meia-culpa aqui. Já falei isso aqui várias vezes. Nós fizemos várias viagens a Israel e eu não os culpo pelo fato deles rejeitarem Yeshua. Por quê? Porque os cristãos que lá estão fazem uma pregação absolutamente ofensiva e dissociada dessa espinha dorsal que é a Torá, onde um povo que recebeu a Torá vai acatar uma pregação contrária à Torá. E aí isso cria uma resistência natural. Nós vimos, eu e minha esposa, nós vimos pessoas lá fazendo coisas absurdas. Uma mulher seminua. Nós fomos na festa de Sukkot, na última vez, no ano passado, inclusive ficamos 2 dias da guerra lá. Então, em plena festa de Sukkot, uma mulher ocidental seminua, ou seja, fora do padrão da Torá, no meio, numa praça pública, onde se tinha uma festa ali de Sukkot, onde estava todo mundo cantando, alegre e festejando ali aquele momento, e uma mulher com uma Bíblia na mão, chamando os judeus, falando que eles tinham que se arrepender, que eles tinham que aceitar Jesus e tal, e por aí vai. E assim, de uma forma ofensiva. Quando que isso vai acontecer, gente? É nunca. O que a palavra diz, que os verdadeiros israelitas, aqueles que fossem enxertados, causaria ciúmes em Israel. Israel vai ter ciúme de uma mulher dessa, que não cumpre Torá, que não quer saber de Torá, que está andando em plena rebeldia à Torá. Vai ter ciúme disso? Nunca. Israel tem ciúme de nós aqui guardando o Shabat da forma correta, vivendo da forma correta, praticando as festas da forma correta, com a intenção correta no nosso coração. Porque festa sem a verdadeira Kavaná, o Eterno diz o que representa para ele. Agora, o fato de o Eterno dizer isso, ele não anula a essência. O que ele está dizendo é o seguinte:
façam tudo com a motivação correta. Existe um jeito certo de fazer. Façam dessa forma. Esse é o jeito certo. Né? Pratiquem a justiça. Aí o judeu vai perguntar, mas vocês fazem isso em nome de quem? Quem ensinou isso a vocês? Yeshua. Aí ele fica, Yeshua? Totalmente diferente. Nós conversamos com alguns judeus em Israel, né, mostrando, falando para ele, professor, mas nunca vi um ocidental falar desse jeito. Né? Por quê? Porque 99% que chega lá são cristãos querendo converter um judeu. Gente, isso é literalmente inverter papéis. Isso é aquela coisa do poste e o cachorro, ao invés do cachorro mijar no poste, o poste é que está mijando o cachorro. Né? Porque tudo vem de Israel, vem de lá. Agora eu chego para a fonte e eu falo assim, aqui, peraí, eu vou te ensinar. Como assim? Nós somos a fonte. E isso é o Eterno que estabeleceu. Tanto é que ele está protegendo o povo aqui de ser amaldiçoado por um profeta pagão, exatamente porque ele tem um propósito nisso aqui. E a Haftará de Miqueias, infelizmente o tempo é exíguo, curto demais para falar tudo, mas a Haftará de Miqueias mostra isso de uma forma linda, porque trata do remanescente. Olha aqui Israel, né? O papel do profeta é esse, né? Fazer com que o povo volte à obediência. E Miqueias está ali falando para você, olha, ó, vermezinho de Jacó, vocês são pequenininhos, mas vocês vão ressurgir como um leão. Né? Vocês vão aqui, o Eterno vai restaurar, o Eterno tem um compromisso com esse remanescente. E é nisso que nós cremos, nós fazemos parte desse remanescente. Agora, é um remanescente que ama a instrução e não que a despreza. Porque quem assim agir, certamente não estará no reino. E Shaul, quando diz para os Efésios, lá no capítulo 2, ele é claro, gente, como que uma pessoa não enxerga isso? Né? Efésios capítulo 2, a partir do verso 10, Shaul disse, vós éreis gentios, ou seja, vocês eram, mas agora, abram lá por favor. Estavam separados da comunidade. Olha pra você ver. Efésios 2. Efésios 2, a partir do 11, olha aqui. Portanto, lembrai-vos, olha o que Shaul está falando. Lembrai-vos de que antigamente, vocês gentios na carne, olha aí, vocês gentios na carne. O que é gentios na carne? Não faz parte da descendência direta de um judeu. Né? Gentios na carne, não é da descendência. Por nascimento. Ou por nascimento, chamados em circuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne por mãos humanas. Olha aqui, verso 12. Naquele tempo, vocês gentios, vocês estavam sem o Messias. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Vocês estavam estranhos às alianças da promessa. Vocês não tinham esperança, vocês não tinham sequer Deus neste mundo. Olha aqui. Mas agora, olha aqui o contraponto. Em Yeshua Hamashia, em Yeshua o Messias, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do ungido, porque ele é a nossa paz. Então, Yeshua vem para reconciliar, para unir os povos, para manter esse enxerto. E a partir daqui somos parte da mesma família, integramos a mesma família. Olha o verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então agora somos uma única família, não éramos, mas agora somos. Não importa aqui quem é descendente ou não, o que importa é que agora, uma vez estabelecido um compromisso, nós fazemos parte da mesma família, e é esta família que causa ciúmes.
Por quê? Porque estão lutando contra a própria vontade para fazer a vontade de Adonai. Agora, queridos, verso 15 ainda. Abandonando então o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Olha Balaão aqui. Balaão sendo mencionado como um exemplo absolutamente negativo. Um falso profeta. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão. E nós sabemos, lá em Josué, não vou me lembrar a referência aqui, lá em Josué ele é morto, não é? Ele morre junto com outros ímpios, pessoas que não têm compromisso com a verdade. Esses tais são fontes, verso 17, esses tais são como fontes sem água, névoas impelidas por temporal. Para eles reservada está a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam, enganam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. A pessoa está lutando para acertar, aí vem alguém e convalida uma conduta contrária à Torá. Gente, é isso que eu falo sempre, cuidado na questão de aconselhamento. Aconselhamento tem que estar 100%. Não existe eu penso, eu creio, isso não existe. Existe, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. É só isso que existe. Eu entendo, não entendo nada, eu entendo o que a palavra diz. Então não tem entendimento aqui alheio à palavra, não tem entendimento. Por isso que Paulo fala, que quando Paulo afirma que nós temos que ter o mesmo entendimento, é para parar com essas discussões de que eu sou da corrente tal, do grego, do romanismo, sei lá de onde mais, e cada um tentando aí uma filosofia distorcida do padrão genuíno, absoluto, santo, reto, justo. Voltar às origens antigas. Aponte o caminho das veredas antigas, andem por ele. Gente, nós não vamos para frente não, nós vamos ter que ir para trás. No tocante a resgate, nós temos que, o que Apocalipse fala que vê onde caíste, caímos onde? Caímos lá no 3º século, 4º século. Era Yeshua, da era de Yeshua, nós caímos lá atrás. Por quê? Porque Roma, ela corta esse cordão umbilical com Israel e abandona Israel, e a partir daí institui esse movimento que contaminou o mundo todo. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. Queridos, estou terminando. Verso 19: prometendo-lhes liberdade. Olha aí, não precisa de guardar a Torá. Yeshua já cumpriu tudo, nós somos livres, nós estamos debaixo da graça. Gente, nunca deixou de ser graça. Adão, quando peca, se não fosse a graça, o Eterno tinha eliminado ele na hora. Noé achou graça diante dos olhos do Eterno. Todos ali, todos, até hoje, sempre foi pela graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Nós merecemos a morte. O salário do pecado é a morte. Então nós deveríamos morrer. Nós não morremos porque essa é a graça do Eterno, é a misericórdia dele, a Hesed derramada sobre nós. Então nunca deixou de ser. E isso não pode dar aso a uma falsa liberdade, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Olha aí, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nós mesmos. O inimigo das nossas almas é aquele que fala que nós somos o cara, nós somos joia demais, coitado de Deus sem nós. É mais ou menos isso que se prega. Então, ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos servir a nós mesmos.
né, fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. E aí qual que é o modelo? O modelo diz: eu não vim fazer a minha vontade, nem a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, eu ando 100% na dependência do Eterno. Prometemos liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quando nós deixamos de servir a Deus para servir a nós mesmos, já sucumbimos. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Adão, Yeshua HaMashiach, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Gente, Yeshua é o modelo. Muitas vezes nós não fazemos as coisas porque fala assim: como que fazem? Me dá uma ideia aí. Aí o Eterno vem e dá a ideia completa. Ele mostra alguém que teve a capacidade de renunciar a si mesmo e fazer a vontade do Eterno. O Eterno, quando declara lá, cumprindo o que o salmista diz: esse é o meu filho, hoje eu te gerei, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ali estava sendo estabelecido a filiação de Yeshua. E aí tem inúmeros textos, né, que o coloca lá na frente, após a ressurreição, como as primícias para que nós agora sejamos como Ele. Então nós temos um modelo, nós não temos desculpa. Essa é a vantagem, essa é a nossa vantagem, principalmente sobre os nossos irmãos ortodoxos. Agora, é paradoxal falar que nós temos essa vantagem quando nós desprezamos essa vantagem e agimos de modo contrário. É um contrassenso, não faz sentido. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Adão e Yeshua HaMashiach, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como com eles aconteceu, que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Queridos, quando nós experimentamos a delícia de servir a Deus na liberdade das suas instruções e nós abandonamos isso, era melhor não ter conhecido nada disso. Acabou, exatamente. O sacrifício feito também já não serve para mais nada. Agora, eu digo que é quase impossível uma pessoa que realmente tem que passa por esse estágio e cai. Né? Se ela caiu, é porque na verdade ela nunca esteve dentro, não conheceu. É igual teve uma situação aqui assim, né, que alguém falou: voltou para o sistema romano, nunca conheceu nada. Tem nem ideia. Aquilo era só aquela história, né? Um cachorro correndo atrás da caça, né? Ele viu a caça e está correndo. Os outros cachorros estão correndo porque viu o outro cachorro correndo. Então eles estão correndo atrás do cachorro e não da caça. Por isso que o texto fala que nós somos aproximados de Israel, porque agora há uma caminhada a fazer. Exatamente. Então, queridos, esse é o processo de santificação. E Judas 1, aliás, Judas só tem um capítulo, né? Versos 10 e 11. Esses, porém, logo aí à frente, quanto a tudo que não entendem, difamam. Ou seja, estão difamando, falando daquilo que não entendem. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual que é o caminho de Caim, gente? Qual é o caminho de Caim? Eis que o pecado jaz à porta. Cumpre o quê? Dominado. Cumpre a ti dominá-lo. Esse é o caminho de Caim. O Eterno dá uma chance para Caim. O Eterno não sabia o que Caim ia fazer? Claro que sabia. Ele é onisciente. É óbvio que sabia. O Eterno, sabendo disso, falou assim: olha, Caim, eis que o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Esse é o momento da vitória. A vitória é isso, é ter domínio sobre o pecado.
eu quero matar meu irmão. Não, mas eu não vou matar. A Torá fala que eu não posso matar. Mas aí o que ele faz? Ele ignora a instrução do Eterno e faz. Ou seja, prosseguiram pelo caminho de Caim. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. A mesma coisa. Sabe que não deve amaldiçoar, mas amaldiçoa. Na lei de Moisés, aí está sendo punido pelo pecado. Isso nos mostra que a lei é eterna. Eterna, é óbvio, né? Se não fosse assim, nem Adão teria pecado. Né? Se nós formos analisar, nem Adão teria pecado. Se formos olhar isso aí. Pereceram na revolta de Cora. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Líderes que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. E aliás, sobre desarraigado, a palavra fala que o justo permanece aqui nessa terra, e o ímpio será desarraigado, vai ser arrancado com raiz e tudo. Por fim, queridos, últimos dois textos, Apocalipse, capítulo 2. Versos 14 e 15, e eu encerro. 14 e 15. Aqui a carta à igreja, a congregação, né, em Pérgamo, 14 e 15. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha aqui, gente. Pessoas que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Corresponsabilidade. Somos corresponsáveis. Se virmos algo errado e não nos manifestamos, nós nos tornamos cúmplices. Tenho contra ti essas coisas. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Qual que é a doutrina dos nicolaítas? Hã? Tem várias opiniões de estudiosos, mas principalmente essa questão da perversão sexual. Né? E aí, queridos, traduzindo, né, sintetizando bem, é aquilo que contraria a vontade do Eterno. Os nicolaítas praticavam um culto de si mesmo, um culto de prazer, um culto que satisfazia a vontade da carne. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Ruach HaKodesh diz às congregações. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que possamos continuar nesse reto caminho, seguindo as instruções dele, né, e não fazendo doutrinas ou seguindo doutrinas que são anti-Torá. Que ele nos abençoe e Shabbat Shalom a todos.